O mundo está à beira do abismo, e a pressão só aumenta. Por quê? Porque 3 das maiores religiões do mundo, o judaísmo, cristianismo e islamismo, reivindicam a mesma colina em Jerusalém como solo sagrado. Isso não é apenas uma questão de importância histórica. É uma questão de proporções verdadeiramente bíblicas, uma bomba profética prestes a explodir. A colina no centro de tudo isso é o Monte do Templo, um lugar impregnado de séculos de fé, sangue e expectativa. A profecia judaica espera que um terceiro templo seja construído nessa colina. É exatamente nesse local que o primeiro templo, construído pelo sábio rei Salomão sob orientação de Deus, já se ergueu em todo o seu esplendor. Era um lugar onde a presença de Deus habitava, onde sacrifícios eram oferecidos e onde Israel se encontrava com seu Deus. Após sua destruição pelos babilônios, o segundo templo foi construído pelos exilados que retornaram e, mais tarde, ampliado por Herodes, o Grande. Esse segundo templo também foi destruído no ano 70 d.C. pelos romanos, cumprindo a profecia de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 2, onde ele disse: "Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Ainda assim, a tradição e as escrituras judaicas continuam apontando para um terceiro templo. Essa promessa não é alegórica nem simbólica aos olhos dos judeus observantes. É literal. O templo deve ser reconstruído exatamente no mesmo local dos 2 anteriores, pois esse é o solo sagrado escolhido por Deus. E é aí que reside o conflito. O dono da rocha agora ocupa esse espaço. Esse santuário dourado, construído em 691 d.C. pelo Califado Omíada, marca o local onde os muçulmanos acreditam que o profeta Maomé ascendeu ao céu durante a jornada noturna conhecida como Isra e Mi'raj. Para o Islã, este é o terceiro local mais sagrado depois de Meca e Medina, conhecido como Haram al-Sharif ou Nobre Santuário. É um lugar de profunda reverência e importância para a religião deles. Embora não iremos nos aprofundar na escatologia islâmica, é fundamental reconhecer que esse local é literalmente o terceiro mais sagrado para eles, e eles acreditam que é um solo sagrado, o que aumenta ainda mais o potencial explosivo caso haja qualquer tentativa de reconstruir o templo judaico ali. Do ponto de vista cristão, especialmente dentro da escola futurista de escatologia, a reconstrução do templo judaico não é apenas um evento religioso, mas uma necessidade profética. De acordo com as Escrituras, esse templo existirá nos últimos dias e terá um papel central no cumprimento dos eventos do fim dos tempos. Daniel capítulo 9, versículo 27, fala de uma aliança confirmada por um governante vindouro por uma semana, interpretada como 7 anos, com os sacrifícios sendo interrompidos na metade desse período. Isso pressupõe a existência de um templo em funcionamento, onde os sacrifícios possam ser realizados. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, fala do homem do pecado, o anticristo, que se assenta como Deus no templo de Deus, mostrando a si mesmo como se fosse Deus. E Apocalipse, capítulo 11, versículos de 1 a 2, descreve João sendo instruído a medir o templo, enquanto o pátio exterior é entregue aos gentios. Todas essas passagens apontam para um templo futuro que não apenas existirá, mas também será profanado pelo anticristo. Isso faz com que o templo não seja apenas uma preocupação judaica, mas um ponto central para todos que estudam e acreditam na profecia bíblica. A Bíblia é clara: haverá um templo nos últimos dias. Ele será construído. Ele será profanado. E isso desencadeará eventos que levarão diretamente ao retorno de Jesus Cristo. Agora, considere a atenção. Para que um terceiro templo seja erguido no Monte do Templo, algo de importância monumental precisa acontecer. Ou o domo da rocha deve ser removido, destruído ou, de alguma forma, acomodado. Um dos cenários que tem ganhado força entre alguns teólogos, estudiosos e planejadores é a possibilidade de que tanto o domo da rocha quanto o terceiro templo possam ficar lado a lado no mesmo monte. Esse conceito, embora pareça impossível agora, imagina um futuro em que uma reconfiguração arquitetônica ou uma negociação política permita a construção do templo sem a destruição do domo.
Tal arranjo exigiria um nível de cooperação global sem precedentes. Talvez isso seja até mesmo orquestrado pelo próprio anticristo, uma figura global carismática que aparenta oferecer paz e unidade, mas que, no fim das contas, busca enganar. Bíblia nos adverte que ele será um mestre da diplomacia, alguém que entende de intrigas e assina uma aliança com muitos. Não é impensável que ele possa ser aquele que negociará um acordo que permita a construção do templo ao lado do Domo da Rocha, um ato que seria aclamado como um milagre de reconciliação, mas que, na realidade, abriria caminho para a maior traição da história da humanidade. Se ambas as estruturas coexistissem, sem dúvida se tornaria o local mais visitado e vigiado da Terra, uma representação física e espiritual da profecia e da tensão vivendo lado a lado. Não sabemos como o terceiro templo será construído atualmente, se o Domo da Rocha precisará ser removido ou de alguma forma acomodado, e ambas as estruturas ficariam lado a lado. Essa incerteza aumenta a tensão profética em torno desse local sagrado. Cada cenário possível apresenta desafios monumentais, politicamente, e ainda assim a palavra de Deus nos assegura que um templo será erguido. Como Deus irá orquestrar os eventos que levarão a esse momento ainda não sabemos, mas seu calendário profético nunca falha. Qualquer evento desse tipo seria globalmente catastrófico do ponto de vista político. O mundo muçulmano veria isso como uma profanação de um de seus santuários mais sagrados. O mundo judaico veria isso como o cumprimento de séculos de oração. O mundo cristão reconheceria isso como um sinal profético de que o fim está muito próximo. E o mundo secular provavelmente veria isso como o início da Terceira Guerra Mundial. A construção de um terceiro templo chamaria a atenção mundial como nunca vimos antes. Ele dominaria os ciclos de notícias globais por meses ou anos. Diplomatas correriam, alianças mudariam, protestos e celebrações explodiriam simultaneamente ao redor do mundo. Seria um dos momentos mais divisivos, unificadores e reveladores da história da humanidade. É por isso que descrevo isso como um dos momentos mais significativos da história da humanidade, e por que digo que o mundo está à beira do abismo quando se trata desse local. Mas acima de todo esse caos e confusão, precisamos lembrar que Deus ordena a história. Ele é o Deus que declara o fim desde o princípio. Isaías capítulo 46, versículo 10, diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus não está reagindo aos acontecimentos. Nunca pense, nem por um momento, que Ele está orquestrando tudo. Ele não está tentando adivinhar o resultado, Ele está escrevendo a história. Deus levanta reis e os derruba. Ele nomeia governantes, permite que impérios surjam e caiam, e inclina o coração dos líderes para onde quiser. Provérbios capítulo 21, versículo 1, nos lembra que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Podemos olhar para o monte do templo e dizer, não há como um terceiro templo ser construído ali. Do ponto de vista humano, parece impossível. Mas nada é impossível para Deus. Ele abriu o Mar Vermelho, ressuscitou Jesus dentre os mortos, restaurou Israel como nação em 1948 após quase 2000 anos de exílio, fez jorrar água da rocha no deserto, alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, fechou a boca dos leões para Daniel, caminhou no fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, fez o sol parar nos dias de Josué. Se ele declarou que um terceiro templo será erguido, então isso acontecerá. Como? Nós não sabemos, mas não é nosso papel saber. Nosso papel é vigiar, orar e confiar. A profecia bíblica não nos dá todos os detalhes. Ela nos mostra momentos-chave, reviravoltas decisivas e eventos culminantes. Ela nos mostra os picos das montanhas do plano de Deus, mas não todos os vales entre eles.
Paulo explicou essa realidade em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Agora, pois, vemos como em um espelho, de forma obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido. Nosso entendimento é parcial. Vemos vislumbres, sombras e contornos. O quadro completo só ficará claro quando tudo acontecer, e é exatamente por isso que devemos permanecer vigilantes. O quadro profético ainda não está totalmente colorido, mas sua direção é inconfundivelmente clara. Um terceiro templo está por vir, e quando esse templo estiver novamente no monte do templo, o relógio da profecia entrará em sua fase final. O anticristo virá para profaná-lo. Israel e o mundo inteiro serão lançados em tribulação. Não será apenas caos político ou incerteza econômica. Mais um tempo de terror e julgamento, diferente de tudo que o mundo já viu. O próprio Jesus alertou em Mateus capítulo 24, versículo 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Esse será um tempo em que a paz desaparecerá da terra, quando o coração dos homens desfalecerá de medo, e então a grande tribulação chegará ao fim com o retorno do Senhor Jesus Cristo. Você já me ouviu dizer isso antes, mas é importante que você realmente internalize esse ponto. A história não é uma série aleatória de eventos, desconectados, acontecimentos ao acaso. É uma história divinamente escrita, que se desenrola de forma intencional e caminha para um desfecho determinado. O caos que testemunhamos no mundo hoje não é sem significado ou direção. Por trás de cada abalo das nações, de cada guerra, de cada aliança e de cada crise, há uma mão soberana guiando a história ao longo de uma linha do tempo profética. A história está seguindo uma linha. Houve um começo e haverá um fim. Deus não está improvisando. Ele está cumprindo um roteiro divino escrito antes da fundação do mundo. A Bíblia confirma essa verdade. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras revelam uma linha do tempo repleta de tempos determinados e estações estabelecidas. Nada acontece por acaso. Na escatologia cristã, um tema marcante que surge repetidamente é o aparecimento de um templo. Seja o Templo de Salomão, o segundo templo ou o profetizado terceiro templo, o templo se destaca como um marco central no calendário profético. Sua presença sinaliza grandes mudanças na forma como Deus lida com a humanidade, vez após vez. O templo não é apenas uma estrutura. Ele é um marco profético. E mais uma vez, todos os olhos se voltam para Jerusalém, porque, de acordo com a Bíblia, um templo será erguido. E quando isso acontecer, o tempo profético vai acelerar. E o motivo pelo qual continuo repetindo isso, o motivo pelo qual insisto para que você realmente internalize esse ponto, é porque isso muda tudo sobre como você encara o futuro. Se você acha que a história é apenas uma série de eventos caóticos e aleatórios fora de controle, isso vai gerar medo, ansiedade e desesperança. Mas quando você entende que a história não é aleatória, que ela é dirigida pela mão soberana de Deus, você pode viver em paz, mesmo em meio à instabilidade global. Você pode não saber o que o amanhã reserva, mas você conhece aquele que segura o amanhã, e ele te ama. Com tudo o que está acontecendo no mundo, as guerras, os rumores de guerras, a escuridão crescente e os sistemas entrando em colapso, eu ficaria absolutamente apavorado se não fosse um crente. Mas você, como um crente em Jesus Cristo, não precisa ter medo. Você não precisa se abalar com o caos ou com a incerteza. Por quê? Porque você conhece o final da história. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz vinda do céu,
que dizia: E eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: E eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.